Bom dia, irmãos. Hoje, domingo, 10 de maio, segundo domingo do mês de maio, domingo que nós comemoramos também, não só o dia de adorarmos a Deus, mas estamos comemorando o Dia das Mães de uma forma peculiar e toda especial. E que Deus esteja abençoando todas as mães da nossa igreja, todas as mães, que Deus esteja revelando sempre o seu amor, a sua misericórdia, e que cada um continue sempre confiando em Deus, dando exemplo, testemunhando de Cristo Jesus, ajudando seus filhos, maridos, o seu lar a caminhar em vitória diante de Deus. Eu gostaria de, nessa manhã, deixar uma mensagem da palavra de Deus para toda a igreja. Eu gostaria de ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ali a palavra de Deus nos fala o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, a palavra de Deus traz orientações que fazem com que nós tenhamos uma vida firme, uma vida segura nas mãos de Deus. Essa primeira carta de Pedro escreve às igrejas, direciona a sua carta às igrejas que foram espalhadas pelo mundo por causa da perseguição que houve em Jerusalém. Mas também esta carta está direcionada a todas as igrejas, inclusive a nós hoje, igreja contemporânea, porque esta carta traz um alento, esta carta traz consolo para nós diante do que estamos vivenciando nos dias atuais, né? Essa limitação, passando por essa pandemia, e dela nós recebemos conforto, ânimo, encorajamento para podermos continuar confiando em Deus. Portanto, é uma mensagem atual para nós. Nós somos estimulados por Deus a andar na presença dele, e aqui Pedro mostra que nós, como cristãos, nós somos privilegiados porque Deus, ele demonstra o seu grande amor para conosco, e apesar do sofrimento, as dificuldades que nós passamos, nós temos o privilégio de saber que Deus está conosco, porque ele nos elegeu. Nós somos eleitos de Deus, e Deus prova o seu amor para conosco, por isso nós somos privilegiados. Pedro está se dirigindo à igreja de Cristo, que somos nós, os eleitos de Deus. Ser eleito de Deus, biblicamente, significa que Deus nos escolheu, nos separou do mundo e nos designou para nós proclamarmos o Evangelho de Cristo, proclamarmos as virtudes de Deus, conforme Pedro nos fala no capítulo 2, versículo 9. Por isso, nós somos privilegiados. E aqui Pedro mostra para nós o processo que Deus usou nesta eleição divina em nossas vidas. E nós temos aqui 5 verdades que devem acompanhar a nossa vida, que nós devemos estar sempre atentos para reconhecer o privilégio que Deus nos trouxe através da salvação em Cristo Jesus. Por isso nós somos eleitos. Em primeiro lugar, no versículo 2, Pedro fala que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu para a salvação em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. É isso que o apóstolo Paulo nos afirma lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, dizendo que Deus, antes da fundação do mundo, já havia nos escolhido, feito a eleição em nossas vidas. E esse é um privilégio que nós temos. Por isso, nós cremos que Deus, na sua soberania, na sua presciência, ele nos escolheu para sermos especiais diante dele, para sermos especiais neste mundo, para podermos mostrar a presença de Cristo Jesus em nossas vidas, e através desse decreto divino, decreto eterno de Deus, nós estamos seguros nas mãos dele, e nada e ninguém pode mudar
essa situação. Segundo lugar, nós somos eleitos por Deus em santificação do Espírito. O Espírito Santo aplica a salvação de Cristo nos eleitos de Deus e nos conduz um caminho de santificação contínuo. O processo de santificação é contínuo na vida do cristão. Ele está em crescimento até o dia que ele se encontrar com o seu Senhor Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo aplica isso na nossa vida. E ele faz isso fazendo com que nós nos afastemos desse mundo terreno, corrupto, de pecado, e nos aproximemos cada vez mais de Deus, nós estejamos firmes no reino de Deus e sempre dando testemunho de que nós somos cidadãos do reino de Deus. Portanto, nós somos eleitos por Deus em santificação de espírito e precisamos buscar essa santificação constante em nossas vidas. Terceiro lugar, nós somos eleitos por Deus para a obediência. Irmãos, por isso que a eleição é um fato que ocorre na vida de todo salvo. E nós fomos eleitos por Deus para obedecer a sua palavra. Nós devemos ter um amor grandioso para com a palavra de Deus. Nós temos que estar buscando cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo a obedecer a palavra de Deus, vivenciando os seus ensinos, testemunhando esses ensinos diante de todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso precisamos continuamente estar buscando conhecimento da palavra de Deus para obedecermos os ensinos da palavra de Deus, os ensinos que Cristo Jesus deixou para nós. Em quarto lugar, nós somos eleitos na aspersão do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, esse termo mostra a ação de salvação plena de Cristo Jesus em nosso favor. Esse termo significa que Jesus Cristo nos trouxe a redenção, nos redimiu e nos lavou dos nossos pecados pelo seu sangue, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso nós somos eleitos na aspersão do sangue de Cristo Jesus. Nós somos lavados e purificados e agora nós temos a incumbência de, como discípulos de Cristo Jesus que somos, andar diante do mundo mostrando Cristo Jesus em nossas vidas. Nós servimos ao Senhor e Salvador das nossas vidas e temos a proteção, a unção dele constante em nossas vidas. Por isso nós não vivemos mais no pecado, mas nós somos servos de Deus e quando erramos, quando falhamos, quando pecamos, imediatamente o Espírito Santo nos alerta para buscarmos o perdão de Deus. Isso porque nós somos eleitos na aspersão do sangue de Jesus Cristo, que tira o poder do pecado em nossas vidas. E em quinto lugar, Pedro mostra o resultado, a consequência daqueles que foram eleitos por Deus. E aqui no versículo 2 ainda, Pedro fala que nós somos eleitos por Deus e por isso recebemos dele graça e paz infinitas. Graça é o favor de Deus para conosco, um favor imerecido, começando pela salvação, indo até a glorificação eterna que Deus nos dá, garante em Cristo Jesus. Paz com Deus, que é o resultado que tem aquele que foi salvo em Jesus Cristo. E agora nós estamos reconciliados com Deus, vivemos integralmente essa paz que Jesus Cristo nos oferece e mostra que a paz dele é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é ilusão, é o correr atrás de ilusão. A paz de Cristo é a certeza e segurança de podermos fazer aquilo que agrada a Deus e vivemos debaixo da sua bênção constante. É o que Jesus nos afirma em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é ilusão. A paz de Cristo é verdadeira, é real. Concluindo, como eleitos, nós reconhecemos as bênçãos de Deus em nossa vida. E hoje, segundo domingo de maio, dia das mães, nós reconhecemos as bênçãos de Deus na vida das nossas mães. Provérbios capítulo 31, versículo 31, falando a respeito da mulher cristã, da mãe cristã. Lemuel registra as palavras de Deus neste capítulo 31, dizendo: dai-lhe do fruto das suas mãos, e de
público louvarão as suas obras. Ou seja, a mulher, mãe, eleita de Deus, que cumpre o seu trabalho diante de Deus, recebe o louvor que procede de Deus, louvor que é reconhecido pelos homens. Por isso, mãe, continue firme na presença de Deus, servindo a Deus. Lembre-se dos exemplos que nós temos na palavra de Deus. Joquebede, mãe de Moisés; Ana, mãe de Samuel; a mulher, mãe, aqui de Provérbios 31, que Lemuel, o sábio Lemuel registra aqui o exemplo dela, o testemunho dela. Isabel, mãe de João Batista. Lembremos de Maria, mãe de Jesus Cristo. Lembremos de Lloyd, avó de Timóteo; Eunice, mãe de Timóteo. E que vocês possam seguir o exemplo dessas servas de Deus, para terem certeza da vitória que recebemos em Cristo Jesus, garantida para os nossos filhos, garantida para o nosso lar. Que você, mãe, tenha sempre a ajuda de Deus, de Cristo Jesus em sua vida, e testemunhe com plena confiança da vitória que Cristo Jesus reserva a todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus abençoe todos nós, que nós possamos estar sempre na presença de Deus, demonstrando a nossa fé inabalável em Cristo Jesus, que nos conduz em segurança. Deus nos abençoe.